Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 5 de agosto, mais uma quarta-feira e vamos para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não sejam inscritos no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, mais um dia feio na nossa bolsa, tá? Mais um dia de briga aqui, né? Região aí dos 178.500 servindo como uma forte trava de resistência no curtíssimo prazo por Ibovespa. E acima os 180 e 500, ali o 181 também, né? Ontem fechou com rejeição desse rompimento curto. Hoje, aparentemente até o momento, aparentemente não, né? Até o momento está rejeitando mais uma vez esse teste aqui de resistência, né? Ele ainda não confirmou o rompimento, ele só violou. Para confirmar precisa fechar acima. Vai valer muito o fechamento do mercado. Hoje ele pode até o fechamento do pregão puxar para cima e fechar na máxima. Show de bola. Aí acima nós miramos 185. Por enquanto o Bovespa ainda demonstrando muita fraqueza nessa região, o volume ainda bem baixo, e lembrando que o mercado aí com retração, ou seja, contração de volatilidade, e também esperando o resultado das principais empresas que ainda tem para sair essa semana. Tá? Por enquanto nós temos o Ibovespa paradíssimo na região. O dólar trabalha próximo do 0 a 0, levemente positivo 0,06, por enquanto consolidando uma região de suporte forte no 5.100, que segura bem o preço aqui por diversas vezes, com bastante violação, mas nenhum fechamento abaixo, que é o 5.100, né? Abaixo dessa região nós temos alvo no 5.045, resistência curta para o dólar, 5.195, 5.200, ganha nessa região curta de resistência, nós miramos um pouco mais acima, a faixa ali dos 5.250, tá? Lembrando que é uma linha de tendência de baixa no curto prazo, tá? E a pedidos do nosso amigo aqui que deu a sugestão para eu sempre comentar Itaú também, porque junto com Petro e Vale, ela tem bastante peso na nossa bolsa, tá? Até para que vocês vejam aqui, olha, índice Ibovespa, participação. Ó, Vale tem 10%, quase 11% sozinha de peso, é a mais pesada do nosso Ibovespa, ou seja, ela tem mais representatividade dentro do índice Ibovespa. Seguida, inclusive, Itaú, olha, passou a Petrobras, Itaú então com 8,5% de peso, mais a Petrobras com 7,5%. Tá? Então, por si só, esses três ativos aqui, ele sozinho tem aí 25%, né? Não chega a dar 25%, que seria 25% de peso, mas já tem boa relevância, tá? Que é Vale, Itaú e Petro. Ok? E lembrando que Petrobras é tanto Petro 3 e Petro 4, por isso que ela é mais relevante ainda, né? Como se fosse dobrar aqui. Então ela tem 7,5 na Petro 4, mais 4,5 na Petro 3, ela tem sozinha ali também junto com o Vale 10% de peso, né? Aí sim daria esses três ativos 25% do índice Bovespa sozinho, ou seja, a movimentação deles é muito mais relevante e representativa para a movimentação do índice Ibovespa do que a maioria dos papéis. Tudo bem? Então, passando por Petro, o movimento por enquanto aí segurando na resistência de curto prazo, chegou a subir bem, né? Tem fundo de curto prazo nos 40,89, depois mais abaixo nos 39,80, correção com volume baixo, né? Por enquanto também ok, o papel ainda segue movimento de alta no curto prazo. A Vale segue tentando se recuperar nessa zona, região de trava o quê? De suporte desse fundo, região de fundo também desse canalzinho de baixa de correção em topo. Por enquanto, região de trava segurando o preço na faixa de 73,74. Para cima, nós temos região de trava, mas nesse sentido uma trava de resistência, dado que tem bastante confluência, ou seja, pontos de preço importante nessa região, né? Olha. Fundo aqui, trava aqui, briga, fundo, resistência, e mais uma vez o ponto aqui então para cima do 79,80, principal resistência de curto prazo. O resumo, suporte, defesa para baixo, a região de 71 a 74. Para cima, resistência curta no 78, mais amplo, a região lá dos 85, que é tanto resistência desses topos aqui nivelados mais curto,
como resistência ampla desse canal amplo de correção também. Ou seja, Petro parado, ou Petro não, Vale parado aqui no meio. Não tem muito o que ser feito, porque o preço está bem no meio do caminho entre uma trava de venda e uma trava aqui de demanda compradora. Tá? Mas assim, o volume aqui deu uma boa melhorada, tá? Deu uma boa melhorada, sugere teste nessa região aqui de resistência. E Itaú, né? Que saiu os resultados, aparentemente o mercado ali num consenso positivo, né? Negociando ali 1,5%, mas ainda travado e tecnicamente não tem nada para fazer em Itaú, tá? Tem ponto de defesa de resistência forte nos 44, 45, mais acima mira os 45,70. Fundo para prestar atenção 41,50, tá? Papel preso aqui no meio do caminho, também não tem absolutamente nada para ser feito. Olhando o cenário internacional, nós tivemos ontem uma forte movimentação de alta e hoje é meio que óbvio que seja um dia com mais que seja um dia mais estável, né? Quando a gente tem uma distorção muito grande em um único dia, geralmente o dia seguinte ali ele fica mais, entre aspas, morto, né? Então nós temos o S&P que ontem subiu muito, renovou máxima histórica, hoje corrige 0,05, sugere correção, subiu muito sem corrigir. Principal ponto aqui de suporte no momento 7.630, que é a região de topo e pode servir como troca de polaridade. Nasdaq 0,17 de queda, serve o mesmo contexto ali do S&P, né? É um índice que está um pouco mais atrasado, porque nós temos Dow Jones e o S&P já renovaram máxima histórica, enquanto que o setor de tecnologia, apesar de subir forte ontem, ainda não conseguiu renovar sua máxima. Tá? Vamos ver se agora no curto prazo segue o S&P 500 e o Dow Jones, olha, para um teste nessa região dos 28.900, que seria tecnicamente bem bonito, inclusive, dado que a resistência desse canalzinho de baixa, que agora foi feito o rompimento, pode servir como um suporte, inclusive para tentar fazer um fundo ascendente de curtíssimo prazo e fazer um zigue-zague para cima, testando o topo, ou seja, máxima histórica nos 30.800. Dow Jones segue alta, hoje mais 0,5%, né? Briga na região de linha de retorno desse canal de alta e sugere correção. Tá? Geralmente teste lá nessa região, 50% entre suporte e linha de retorno do canal é um bom ponto para suporte. Né? E ainda tem confluência com região de topos anteriores. A faixa aqui dos 53.400, 53.600 pode ser um bom ponto de parada para tentar também formar um fundo ascendente, o que significa que o setor industrial dos Estados Unidos, no momento, ele segue mais forte do que o setor de tecnologia, que é o Nasdaq. Em contrapartida, nós temos o DXY, né, que é o dólar contra uma cesta de moeda, em específico o dólar mais fraco, em específico o euro, perdão, mais fraco, 0,17 negativo, para baixo tem suporte nos 99 dólares e 30 centavos, para cima resistência nos 100 dólares e 60 centavos. Minério de ferro recupera hoje 0,60 de alta, deixa eu colocar as duas médias de referência aqui, para cima sugere só repique por enquanto, né? Entra em região de suporte do semanal dos 92, para cima tem resistência curta dos 97, depois a faixa dos 99,100, tá? Lembrando que agora desenvolve uma tendência de baixa no curto prazo. O minério ainda segue aqui parado, né? Forma uma linha de tendência de baixa nessa região, onde a resistência no momento fica na faixa dos 98 e 99, e por enquanto o papel brigando para ver se segura nesse ponto de defesa de curtíssimo prazo dos 78, 75 dólares, para tentar teste de resistência ou voltar a testar fundo nos 70 dólares. Agora, ouro e prata chama atenção, tá? O ouro com concentração de volume aqui muito grande e mais comprador do que vendedor. Então, por enquanto, no curto prazo, nós temos uma boa recuperação com volume no ouro, né? O indicador aqui virando para cima de novo, enfim. Ou seja, é um cenário de atenção para quem está olhando médio prazo, por exemplo, em ouro, em prata e os outros metais que eu comento aqui, porque o ativo subindo significa que os ativos correlacionados, ou seja, os ativos do setor, eles tendem a seguir o movimento, ou seja, as mineradoras de ouro, mineradora de prata, enfim, pode ser um bom ponto para olhar aí para médio prazo, para começar a colocar o pezinho no mar, né? Pelo menos começar a montar uma posiçãozinha. A prata também reage forte, está em cima de
resistência dos 63 dólares, né? Ganhou resistência curta aqui dos 59, teste na média móvel de 50, junto a topo aqui anterior do 63, mais para cima mira 67 dólares e mais amplo o 70, 71, que é resistência desse processo de correção, que tem confluência com topo anterior, ou seja, esse topo está numa região de trava. Porque à esquerda do gráfico, ele foi uma região de topos e fundos, ou seja, onde o preço costurou ele por diversas vezes, né? Então, se passar aqui à esquerda, fundo, fundo, fundo nessa mesma região, aí ele rompe, aí testa aqui agora como resistência, aqui para trás, ó, fundo, que ele rompeu e absorveu, para trás também, ó, rompimento com pavio, rompeu e absorveu. Então, ponto principal de resistência por enquanto para prata, o 72. Tá? Pode até desenvolver um zigue-zague ascendente lá em cima, mas por enquanto ainda segue dentro de um processo mais amplo de acumulação no topo. Tá? Ainda não temos tendência definida no curto prazo. Tá? A não sei que ele faça o rompimento de toda essa linha de tendência de baixa e aí sim desenvolva o movimento e padrões de continuidade. Né? Por enquanto, correções acima de resistência. Tá? Por isso que eu disse, pode ser interessante começar a montar, olhar com mais atenção os ativos que você gostaria de colocar na sua carteira de médio prazo e iniciar as compras, tá? E não pegar o valor inteiro que você quer investir, por exemplo, tomar risco nessas operações e investir de uma vez só 5 mil, 10 mil. Tá? A não ser que você vai fazer ali o swing trade, vai colocar o stop e tal, é uma operação assim como eu mostro sempre na bolsa. Aí show de bola também. Acredito que nesse momento é bem interessante fazer esses swing trades nas mineradoras. O único adendo de atenção pelo que eu vejo nos ativos é que eles têm bastante gap, tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. Beleza? Mas assim, cara, a prata tá bem interessante, tá? Forma aqui uma concentração de negociação muito forte de suporte na região de 57, região de fundo anterior, teste no Fair Value Gap aqui no meio do caminho, 50% de todo esse impulso, enfim. Tá bem interessante a prata aí. Palladium também se recupera, cria uma zona de suporte muito forte na faixa aqui dos 1.200, para cima mira a região dos 1.460. Tá bem bonito também o gráfico do Palladium. Platina idem, né? Muito volume aqui nessa região. Rapaz. Teste de resistência curta na faixa dos 68 e tem um vácuo, né, aqui, olha. Ou seja, região de suporte. Onde é que tem muita negociação? Aqui é um ponto de resistência, 1990. Regiãozinha de reacumulação. Depois um pouco mais acima, nos 2.400, que inclusive é região de topo. Tá? Então esses são os dois pontos de resistência principais para platina no curto prazo, né? Tem a resistência curta que também deve ser levada em consideração desse padrão de correção de médio prazo, né? Meio um triângulo, uma cunha, né? Triângulo não, cunha. Enfim, também está bem interessante, né? O alumínio está um pouco mais devagar, mas chama atenção muito acréscimo de compra também nessas regiões. Mas que por enquanto parece mais um processo aqui de correção para ficar ainda mais enroscado aqui nessas regiões. Quem sabe até teste de fundo nos 3.000, 3.040 aqui, tá? Para cima mira a região ali dos 3.500. Opa. Deixa eu ver o que mais que deu uma movimentada ontem. O alumínio. As criptos levemente recuperada, nós temos aí o Ethereum 2,60, né? Vamos ver se ele marca esse fundo aqui que violou de curto prazo e renova a máxima nos 1.900, acima de 1.900, mira a região lá dos 2.300, 2.500. Bitcoin 1.27, vamos ver se ele marca, está numa região bem interessante aqui de defesa, tá? Inclusive para quem olha a curto prazo e gosta de operar swing trade, cara, o Bitcoin está numa região aí compradora, tá? Apesar de ser um movimento mais lateral, está numa região que sugere compras e não venda. Tá? Para teste de topo, no 67.400. Depois, um pouco mais acima, o papel mira aqui os 70.500, né, que é a região de suporte
desse canalzinho de baixa. E aí, cara, se isso aqui ganhar força, aí mira 77, quem sabe até 82, tá? Solana e Link idem. Olhando ali os metais, né? Cobre também negocia 1,61 com renovação de máxima histórica, tá? Então cobre renovação de máxima histórica. O restante eu já falei. O urânio 2,40 de alta também no momento. Níquel segue bem enroscado, 0%. Lítio sobe 1,5%. Terras raras negociando a 2,5% de alta no momento. E as commodities agrícolas, nenhum destaque, um dia muito mais estável, trabalhando próximo do 0 a 0, então eu não vou nem mostrar. Tá, agora um ativo que eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar de novo, que está numa região para quem pensa em montar posição para médio prazo, é Mosaic Company, tá? Um ativo, é uma empresa de fertilizantes. Tá num ponto bem interessante, né? Tá com cara de querer fazer um pivôzinho de alta, os indicadores aqui comprados também no curto prazo, né? Em cima de um ponto aqui importante de toda a alta anterior, ou seja, mirando aí posição, pensando em alguns meses, cara, essa região aqui, ó, sugere compra com confirmações, tá? Já deu algumas compras aqui embaixo, mas ainda vejo um cenário mais comprador para o papel, quem sabe mirando a região dos 27 dólares, 29 e depois, quem sabe, 32, tá? Então, região aqui dos 23 para baixo, até 20, até 20, 19, não, até 20, né? Até 20, região aqui para buscar por compras, para tentar carregar até os níveis de resistência lá acima, tá? Então pode até ser um swing trade que encaixa aí num position, né? Olha lá, aqui para cima o papel mira os 31, cara, e lá os 36, né? Isso aqui já é tempo gráfico semanal. O indicador também está querendo virar para cima no tempo gráfico semanal. Tempo gráfico mensal, tirar mais o ruído ainda do gráfico. Deixa eu tirar isso aqui. Nós temos uma forte movimentação de alta, um longo processo de correção também que durou anos, mas ele chega exatamente na região de trava, olha, 50% de toda a alta anterior. Ó. Já teve essa primeira inversão, ainda não segurou, voltou abaixo do fundo. Então, olhando essa região atualmente da faixa dos 20, 21 dólares, como a possibilidade da formação de mais um fundo, tá? De mais um fundo para pelo menos teste na região dos 30. E aí, para desenvolver uma tendência de alta mesmo no curto prazo, é necessário que ele rasgue média móvel de 50 e de 20 pelo tempo gráfico ali semanal aqui, tá? E aí as do mensal serve como alvo, enfim, como resistência. As ações ligadas ao setor, tá? Nós temos aí o ouro, sobe muito forte. Hoje, assim, até daria para passar, mas senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas, cara, super alto aqui, ó. Um monte desses ativos aqui já deu possibilidade de swing trade, tá? Então o ouro negociando em média 6%, o cobre em média 6%, né? Muito forte a alta. TMK, tempo gráfico mensal, não, deixa eu voltar pro diário aqui, ó. TMK, TGB acionando bandeira de. Ah, isso aqui eu não tinha nem visto. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui tá bonito, hein, cara. TGB. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho disso aqui. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho disso aqui. TGB. Qual que era a outra? HBM e a Tech 3, né? A Tech 3 também tá bem bonita. Já chegou da compra lá pelo diário de pullback. E segue com expectativa de renovação de máxima histórica. Tá acima dos 71 dólares. O papel tem alvo amplo aí para andar para cima. A prata também bem forte hoje, em média 10%, cara. A ASM, ó, região de suporte. USAs, né, 10% também. Setor do urânio, mais próximo do zero, mas levemente positivo em média 1,5%. Alumínio, mais forte em média 7%, com destaque para Barrick, né, também muito interessante. A região de fundo. Então tem que ficar atento aí para quem está olhando para médio prazo aí. Ó. Platina, positivo, com destaque para PLG, né, 7% de alta. Eu tenho essa tranqueira aqui, a shitcoin, que se der certo, dá uma grana bem legal e se não der nada, não vai afetar em nada, né? Mas isso aqui, cara, se ele romper aqui 3,90, mas principalmente esse 6, e aí é só futurologia, tá? Porque eu não faço a mínima ideia se ele vai fazer isso.
Tem muito alto, tem alvo amplo, bem amplo para cima, tá? Mas só dele vir aqui no 6 já fica bem interessante, tá? Vamos ver, mas o papel é bem fraco, tá, pessoal? Isso aqui eu não recomendo não, beleza? Isso aqui é o famoso ditado, né? Cada louco com a sua loucura. Esse daqui, não recomendo não. Vai caçar, vai tomar risco em outros ativos que é mais interessante, tá? Níquel em média 2% de alta, o lítio também mais positivo em média 1%. Voltando para nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. E lembrando que fico sempre à disposição de vocês. Só deixar aqui nos comentários o ativo gráfico, o ativo, né, que você deseja, enfim. E eu sempre trago análise ali para o dia seguinte. Tá? Nossa bolsa ainda mais parada, vou tentar ser mais rápido aqui. RADL, destaque de alta 5,41. Foi embora, alto fluxo comprador, não tem mais compra no meio do caminho, tá? Só naquela, entre aspas, doideira de tentar pegar no day trade ali durante o dia, se for o caso. Mas a questão é que o ativo já se aproxima do ponto de resistência, o que na compras aqui embaixo seria usado como alvo, então o preço já está lá. Não tem como mais comprar aqui no meio do caminho, tá? Já foi premiado quem comprou aqui embaixo, depois aqui, agora aqui não tem condições nenhuma de comprar o papel. Mas para cima ele mira a região dos 22, mais amplo 22,5. MRV sobe 2,40, eu ainda não vejo nada para fazer. Para cima o papel tem resistência curta no 5,40, para baixo 4,34. Os movimentos de alta por enquanto eu vejo só como um pullback, tá? Só repique. CIA, o destaque de queda, cai hoje 4,80, tá? Eu não vejo nada para fazer no papel por enquanto. Mas assim, chega num ponto importante aqui dos R$ 9, um suporte muito forte, né? Muito antigo, mas que aparentemente, por enquanto, não temos demonstração nenhuma de interesse comprador pelo papel. E até pela característica do preço que ele chega aqui embaixo. As barras negativas aqui dentro desse tempo aqui, olha, são barras muito mais agressivas, né? Olha, tem mais corpo, são barras maiores, tem pouco pavio, enquanto que nos movimentos positivos, nas barras brancas, eu tenho corpo menor do que quando é de venda e tenho mais pavio, né? Ou seja, ele faz muita força para subir e não sai do lugar, e quando cai, ele faz pouca força e anda muito. Então, característica muito fraca de compradora. Movimento de alta aqui, só repique. Lá para 10,30, tá? Eu não vejo compras aqui, não. Como 4, foi embora, tá, pessoal? Isso aí já, ó, a perda de 4,99, a perda de R$ 5 é stop, tá? Curto prazo e até médio prazo, se for só gráfico, cara, perdeu 5 aqui, era o limite para cair fora. Mais uma vez, a característica do movimento. Olha essa última agressão de baixa. O tamanho das barras, pouco pavio. O que esse movimento perde? O que ele rompe de importante? 2 fundos. Com força para baixo. E o movimento para cima faz muito, não é que faz muita força, nesse caso ele nem força faz. São poucas barras compradoras, mas que o corpo pequeno, bastante pavio e volume baixo. A característica de correção, perda dos R$ 5 é meio óbvio que é para estopar as operações compradoras. O papel mira na onde agora? Mira amplo 4,54. Aí vem com agressão, tá? Mais uma vez característica com agressão e aparentemente ele vem para romper direto isso aqui, tá? Mesmo que seja para romper direto e depois, quem sabe, fazer um pullback, mas por enquanto muita força na venda. Não vejo nada para fazer. Olhando o tempo gráfico mensal, perdendo ali região, olha, muito forte de topo, que inclusive deriva, né? Derivinha aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, meio, enfim, chame como quiser. Distribuição, né? Distribuição, perdendo fundo. Isso aqui mira amplo para baixo, inclusive qualquer pullback no intraday, cara, eu não sei como é que tá para vender Pomo 4, né? Eu acho que eu nunca mandei venda de Pomo 4. Eu não sei quanto é que é o aluguel, tem que dar uma olhada na sua corretora, mas isso corrigindo lá no diário, cara, é para socar a venda nisso aí. O mensal sugere teste lá em 3,30. Tá em 3,30 e mais amplo que seria ele voltar para uma região onde os compradores poderiam defender, mesmo que para ficar aquele movimento mais lateral, lá embaixo nos R$ 2, ó, que é a região de troca de polaridade, deve dar mais ou menos 50% de toda essa alta, né? O OBV embicou para baixo no mensal.
Todos os indicadores vendidos, tá? MACD vai embora. Se for passar a FIBO aqui, vai ficar um vídeo longo, né? Prêmio de desconto. Máxima e mínima de todo esse ciclo de alta. 50% fica aqui na região dos 3,10, tá? Então, alvo amplo 3,10. Se eu sei isso num tempo gráfico mensal, agora eu vou passando o pente fino, né? Quando eu era criança, a mãe não passava o pente fino, cheio daquele negócio fedido no cabelo. Depois vinha passando o pente fino, arrancando, né? Ou seja, você vai fracionando a análise. Então, no tempo gráfico mensal, eu entendo que essa é a maior possibilidade, mas que no curto prazo ainda não tem venda. Tempo gráfico semanal. É mais fácil tirar essas cores agora, né? Semanal tem venda? Ainda não. Ele vem direto, cara. Onde é que eu vou querer vender isso aqui? Quando ele corrigir o semanal. Para esses pontos acima lá do 5,23, entendeu? Então tem que ter paciência. Não é porque no mensal tem aquele espaço amplo para cair que significa que ele vai cair em linha reta. Esse processo demora. Mas, por enquanto, ponto a ficar atento é os 4,50, tá? E correção é procurar por vendas, não tem muito o que falar. BBSE3, eu não sei se já saiu o resultado. Tá? Eu cheguei a ver alguns, mas eu não lembro se apareceu o BBSE. Então tem que tomar cuidado. Tecnicamente, ele deu uma venda no topo, né? Acho que até mostrei para vocês. Aqui da quebra. Ó, vou colocar nos 60 minutos. Último fundo que renova a máxima e o mesmo movimento devolve tudo com agressão, fechando abaixo do último fundo. Corrigiu, olha. Por enquanto, tecnicamente, está em cima de um padrão de venda aqui, ó, tentando defender essa região. Para baixo, o papel mira fundo, 40 e 30. E acima as defesas aqui nos 42,50 e no topo dos 42,84. Tá? Então 60 minutos sugere possibilidade de venda. Eu não sei se já divulgou o resultado não, tá? Tecnicamente tem venda. ISA E4, acho que tá para sair o resultado, né? Ou já saiu também, cara. Não vi. Eu sei que eu vi bastante resultados ontem no Twitter, mas eu não lembro quais eram os papéis, alguns só em específico, né? Cara, processo de correção em topo, para baixo o papel tem fundo nos 26,08, mais abaixo vira os 25. Para cima tem resistência curta, que é a média móvel de 20 do semanal, a região dos 27,80. E aí, mais para cima, a região ali dos 29, também um ponto ali de resistência. Tem alguma coisa para fazer aqui? Cara, não, tá? Não. Talvez. E aí, trade de contratendência, tá? Cara, talvez se perder 26,51, tiver defesa compradora, tentar comprar uma falha desses rompimentos de fundo para tentar levar correções acima, tá? Dada a agressão do diário. Mas é trade que tem que ficar atento lá pelo intraday, tá? Não é para largar a ordem, não. Eu não vejo nada para ser feito aí, não. FRAS 3, não gosto, né? Parece que estava um fato relevante ali de RAPT 4, random. Não vejo nada. Tecnicamente, o papel segue o processo de correção, ainda dentro de um padrão de alta, mas eu não vejo recompras no papel, não, tá? E tomar cuidado, o papel é muito pavio, né? O tamanho das barras aqui, ó, tem que tomar cuidado aí. Senão pular stop aqui. Eu, por exemplo, para operar swing trade nisso aqui, eu já não gosto, não. Pague Menos tomou-lhe uma cacetada também, né, nos últimos 6 meses. Chega lá abaixo do fundo. Cara, movimento para cima só repique, tá? E aí, alvos para cima em Pague Menos, considerando a distorção de volatilidade do mensal, principal ponto ali de alvo, a região dos 4,25, tá? Agora, tem compras aqui? Cara, eu ainda não vejo, tá? É fato que o papel deu uma boa melhorada no volume. Eu não sei se já soltou o resultado, eu sei que tava para soltar. Mas assim, ainda não vejo nada claro para buscar por compras aí não, tá? Talvez o fechamento de gap 13,28 com defesa, aí tem que ir acompanhando de perto, não tem muito o que fazer. Eu não vejo como deixar a ordem aqui não, tá? Tô fora. Mas para qualquer custo, uma correção de distorção de volatilidade do mensal, lá em cima nos 4,40. PF
FIRM, né, Profarma, por enquanto ainda não vejo nada. Detalhei mais análise do ativo lá no vídeo do final de semana, então ia falar recompensa, ó. Compensa dar uma olhada lá. Deixa essa região de fundo aqui. Tem essas mínimas, já está próximo de um ponto de resistência, então não tem como comprar aqui. Acima de 7,30, mira alvo no 7,90. Então, para que essa operação faça sentido, considerando que ele já inverteu, né? Reacumulação, teste, mínima, rompe máxima. Então, estou de olho, cara, abaixo dessas mínimas de 6,75 que ele gerou. Vem abaixo dessas mínimas, tem um inversion fair value gap, né? Um gap invertido aqui dentro. Tem um gap invertido entre a mínima dessa barra, a mínima da barra 3 aqui embaixo, que é esse martelo, e essa barra 2, que é o que gera um desbalanço muito grande de preço. Né? Então, cara, se ele cai aqui, perde a mínima dessas barras que ele largou no topo, ficaria atento numa defesa aqui embaixo. Tentar encaixar um stop aqui próximo mesmo, e aí sim fazer sentido essa operação. Né? Inclusive usar esse ponto aqui do 7,30 se ele ainda não tiver feito o rompimento e corrigir, um ponto inclusive para proteger a operação, pelo menos colocar no zero e tentar carregar cheio lá em cima no 7,65. Eu não sei também, já soltou o resultado, tá? Vale para todas. Fique 3 por enquanto, não vejo nada. Tempo gráfico mensal que nós tínhamos comentado e eu também fiz análise no vídeo de final de semana. Para baixo o papel sugere lá os 4,74, tá? Fica bem interessante que a média móvel de 20 do tempo gráfico mensal e um fair value gap também no tempo gráfico mensal entre essas barras. Ó. Então é um ponto bem atento que tendo reações no tempo gráfico diário aqui nessas regiões pode ser um bom ponto. Por enquanto ainda segue mais para baixo. A perda de 5,22 aciona mais um pivôzinho de baixa. VUC 3, não sei se soltou resultado. O volume deu uma boa melhorada. O papel ainda está enroscado nessa região de fundo. Mais abaixo, cara, ainda tô para dizer que eu acho que isso aqui... Acho, né? Como se o mercado tivesse preocupado com o que eu acho, mas enfim. Se ele vem para baixo aqui, olha, até abaixo desses 13,40 e testa essa região dos 13,02 e tem absorção de compra, eu ficaria acho que mais confortável para procurar uma compra, tá? Para ver se ele faz um repique para cima depois. Ó. Que essa zona aqui é bem importante, a região de troca de polaridade desse topo, ó, esses topos aqui para trás, que ainda não foi testado, apesar dele já ter vindo abaixo desse último fundo, que também é relevante. Mas isso aqui, ó, ainda para mim demonstra muito fraqueza, apesar do volume alto hoje, né? Mais uma vez, a característica do movimento, né? Barras vendedoras, grande é o tamanho da barra de venda, essa daqui, ó, ela sozinha devolve todos esses dias aqui, ó. E aí ele fica aqui rateando, ó, mais uma barra, engolfa todas essas aqui. Então, assim, eu ainda não vejo nada, tá? Talvez tentar perder fundo e falhar, aí sim fica interessante largando um stop minúsculo para tentar a volta do estilingue, né? Quando você solta aquele mico, acho que é mico que chama, ele volta. Então, geralmente, quando o papel tenta fazer um pivô de baixa já esticado, geralmente ele puff, e aí gera os desbalanços de preço para cima. Por enquanto eu não vejo nada aí não. RAPT 4, não gosto, tá? Os papéis quando sai fato relevante, se está fazendo negócio com outra empresa, se vai vender, ou se vai ter OPA, se não vai ter OPA. Uma empresa querendo comprar outra. Cara, a recomendação que eu tenho é não opere esses papéis, tá? Deixa o negócio ser fechado, deixa o mercado precificar, mas eu não ficaria querendo caçar pelo em casca de ovo dentro desses ativos que estão passando por algum processo relevante fora do gráfico, tá? Eu não gosto, não. Inclusive, acho que até tirei RAPT 4 da minha grade de cotação. Por enquanto, não vejo nada para fazer, não. Tá? Característica de correção, papel muito fraco. Para baixo tem fundo nos 4,18 e eu não vejo compras e também nem vendas aqui nessa região, não. Tudo bem? E é isso, pessoal. Desculpa o vídeo demorado. Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã.